Então, como que nós fazemos para desenvolvermos a vontade dentro de nós? Então, a vontade, eu comentei que ela está relacionada à nossa consciência, ao nosso raciocínio. Então, para nós desenvolvermos a nossa vontade, nós precisamos trabalhar a nossa disciplina mental. Trabalhar através de pensamentos elevados, de forma que gerem um novo condicionamento. Olha só que interessante, como é que nós vamos gerar um novo condicionamento em nós? Realizando um hábito diferente do hábito que nós estamos acostumados a realizar. E os hábitos, eles se constroem através de mini hábitos, pequenos hábitos. Ou seja, pequenas mudanças de hábitos realizados de forma consistente, de forma constante, produzem reações secundárias, alterando outros hábitos como reflexo da mudança daquele primeiro pequeno hábito. Eu, por exemplo, tinha uma época que eu vinha trabalhando muito para eu emagrecer, para eu perder peso. E eu tentava modificar o hábito, mas não conseguia, porque achava que era muito difícil. Até que eu fui orientado por uma nutricionista que fazia o acompanhamento, o meu acompanhamento, né? Ela me indicou um aplicativo para eu controlar a quantidade de calorias. Era um contador de calorias. E eu comecei a utilizar esse aplicativo, que me permitia registrar o que eu comia no café da manhã, no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde, à noite. Então eu somava tudo que eu comia e colocava tudo que eu comia, e ele contava as calorias que eu consumia no dia. E eu tinha um limite também de calorias para consumir. E tudo isso foi feito com acompanhamento médico e acompanhamento da nutricionista. Não foi feito aleatoriamente, não. Então fui fazendo acompanhamentos médicos também. No começo, eu não conseguia ajustar muito essa quantidade de calorias que eu podia consumir por dia. Sempre ultrapassava o meu limite, ultrapassava muito. Teve uma vez que eu tomei um café da manhã, e só o café da manhã que eu tomei, foi um café da manhã especial que eu tomei, né? Não foi aquele café da manhã normal, mas foi um café da manhã especial que eu tomei. E eu estava num hotel, e eu coloquei tudo o que eu consumi naquele café da manhã. E só o que eu consumi naquele café da manhã estourou a quantidade de calorias que eu podia consumir. Então, com o tempo, eu fui ajustando o meu hábito. Então, eu não mudei o meu hábito de uma hora para outra. Eu fui ajustando pouco a pouco até ele se acomodar à quantidade de calorias que eu deveria consumir por dia. Então, isso foi um processo. Então, o hábito não se muda da noite para o dia. Então, a gente coloca um pequeno hábito e vai ajustando aquele pequeno hábito no nosso dia a dia. E conforme nós vamos introduzindo um pequeno hábito, ele também ajusta os outros hábitos que estão no nosso dia a dia. Aqueles hábitos que atrapalhariam no atingimento do nosso objetivo. Então, é importante que quando nós vamos fazer um novo condicionamento na nossa mente, nós façamos a mudança de um pequeno hábito. Então, existe até uma pesquisa que foi feita com pessoas, pedindo para que um grupo de pessoas anotasse diariamente o que consumiam de alimentos. Não foi pedido mais nada, só foi pedido para anotarem o que eles consumiam todos os dias em suas refeições. E para um outro grupo não foi pedido nada, era um grupo chamado de referência, né? Então, depois de um tempo, se comparou o resultado desses dois grupos. Aquele grupo a qual foi pedido para anotarem o que eles consumiam de alimentos todos os dias, reduziram o peso corporal, enquanto que aquele outro grupo que não fez nada, não reduziu nada, não teve nenhuma mudança no hábito. Então, olha só que coisa interessante, só o fato de começarem a anotar o que consumiam por dia fez com que eles mudassem outros hábitos, e com isso fez com que eles perdessem o peso corporal.
Então esse é um exemplo de como um pequeno hábito ele pode ajustar e alterar outros hábitos. E quando nós fazemos isso, nós condicionamos de forma diferente a nossa mente. Então por isso que para desenvolver a nossa vontade, nós precisamos trabalhar a disciplina mental através de um novo condicionamento. E esse novo condicionamento é através da mudança de um pequeno hábito. Experimentem fazer isso com alguma coisa que vocês realizam no dia a dia que gostariam de mudar. Mudem uma pequena coisa que vocês acham fácil de introduzir na vida de vocês e que vocês possam colocar de forma constante, contínua na vida de vocês. Com o tempo, vocês vão ver que alguns outros hábitos vão ser alterados também. Então, para nós desenvolvermos a nossa vontade, é importante a nossa disciplina mental, onde nós vamos utilizando um novo condicionamento com pensamentos mais elevados. E uma outra coisa também que vai ajudar a nós desenvolvermos a nossa vontade é a paciência, a perseverança e a autoconfiança. Como assim a paciência vai ajudar a nós desenvolvermos a vontade? É que a paciência nos ensina que todo trabalho começa, mas nós não devemos esperar o término imediato, pois depois que nós começamos uma etapa, surge uma outra etapa com mais desafios. Então sempre quando nós começamos a realizar algo, começam a aparecer outros obstáculos pelo caminho. Então é importante nós termos essa paciência de compreendermos que outros obstáculos vão aparecendo no nosso caminho enquanto nós estamos realizando um trabalho. Então sempre quando nós estamos realizando uma tarefa, surgem outros desafios, porque cada um desses desafios tem algo para ensinar para nós. Nós não paramos de crescer, estamos em constante crescimento enquanto estamos tomando ação na nossa vida. Então a paciência, como qualquer outro empreendimento, deve manter um ritmo de trabalho que não pode ser interrompido. Então lentamente são criados no nosso inconsciente condicionamentos para nós aprendermos a esperar, acalmando as nossas ansiedades perturbadoras e criando também em nós um clima de equilíbrio emocional. Então, como em qualquer outra conquista, a conquista da paciência exige também treinamento, exige constância e exige também fé na capacidade de realizar esse trabalho, fé em nós, acreditarmos em nós que nós temos a capacidade de realizar aquele trabalho. E lembrando que nada acontece aos saltos, tudo acontece passo a passo, gradativamente. E a cada conquista, outras oportunidades aparecem com mais possibilidades de desenvolvimento pessoal. Então, eu comentei a questão da paciência. Tem a questão também da perseverança. A perseverança, ela se mostra como uma constância no trabalho que nós estamos realizando ou nós pretendemos realizar, de uma forma que nós não interrompamos o curso programado. Então, é importante aquela frase, devagar e sempre, porque às vezes nós estamos tão empolgados que nós queremos fazer rápido e muitas vezes aquela empolgação, aquele fogo de palha pode atrapalhar em nós, né? Então é importante, devagar e sempre, manter aquela constância. Então, quando nós iniciamos uma atividade que não está associada ao nosso dever, não está associada ao propósito superior, nós costumamos abandonar os esforços para atingir essas metas, dando a desculpa de não termos o necessário valor moral para prosseguir, nos induzindo à acomodação e também à zona de conforto. E a terceira coisa que eu comentei, que foi a paciência, a perseverança e a autoconfiança.
A autoconfiança é a certeza de nós possuirmos as possibilidades e os recursos que podem ser aplicados em favor dos objetivos que nós estamos buscando. E com isso nós superamos o medo que atrapalha o nosso progresso e também atrapalha a nossa evolução. Então, dessa forma, a vontade passa a ser comandada pela mente saudável. E quando nós realizamos, ou quando nós chegamos nesse nível de entendimento, nós não queremos mais triunfar sobre os outros, nós não queremos mais conquistar o mundo, nós não queremos mais nos tornar famosos ou conduzir massas ou sermos endeusados, porque a nossa luta é para nós conquistarmos a nós mesmos, realizando-nos interiormente, desenvolvendo o nosso próprio empoderamento e não o empoderamento sobre as outras pessoas. E a cada esforço que nós empreendemos, aparecem outras ferramentas que fazem parte do mecanismo de crescimento moral e espiritual de cada um de nós.